E tivemos realmente uma semana espetacular de Deus, de revelações na palavra, de conhecimento, e não será diferente hoje. Hoje, através da palavra, quero trazer inúmeras revelações, direções do Espírito Santo, para que você tenha uma trajetória vitoriosa. Então, abra o teu coração, peça para o Espírito Santo te ensinar, te capacitar, e não vai te faltar coisa pequena ou grande. O que você precisar para essa batalha, Deus vai te dar, e você vai trazer um poderoso testemunho em nome de Jesus. Antes de ministrar, eu tenho hoje 2 mensagens para compartilhar com vocês. Antes de ler Hebreus capítulo 7, você já pode abrir a Bíblia. Eu quero que você veja as imagens. Tenho 2 novidades para vocês. Primeiro, é que nós estamos completando a nossa reforma na escolinha lá em Luanda, em Angola, no bairro da Cuca. Então está aí para a honra e glória do Senhor. A nossa escolinha voltou a ministrar aulas, o governo autorizou esse ano. Nós damos aula da 1ª à 5ª série, que eles colocam como o principal período de alfabetização, né? Então é um trabalho muito bonito que a Renascer realiza lá no bairro da Cuca, em Luanda. E também quero mostrar para vocês, Deus nos deu pela graça um novo imóvel lá em Belo Horizonte, e Deus nos deu um imóvel mais acessível em aluguel, com uma estrutura muito melhor, num endereço fantástico em Belo Horizonte. Quem aqui conhece Belo Horizonte? Então, quem conhece Belo Horizonte sabe que a Avenida Amazonas é uma das principais avenidas da cidade e está ali no Barro Preto, entre a Rua Araguari e a Avenida Amazonas. Então, a gente está no coração de BH. Nós estávamos fora do contorno, né, como eles chamam, estava no Gutierrez, e agora a gente foi para o Barro Preto, e está aí um fruto maravilhoso, uma vitória nesse ano de 2021. Nós vamos agora encarar uma reforma em um mês, para adaptar a igreja às condições adequadas para ter cultos, e nós vamos celebrar em breve aí a grande inauguração. Amém? Deus é fiel. Isso é fruto das nossas ofertas, dos nossos dízimos, do nosso trabalho, da nossa dedicação. Essa semana, quarta-feira, eu tive uma reunião com todos os ministros de igrejas e células fora do Brasil. Santana também é responsável, nossa igreja aqui, por todo o nosso trabalho internacional. Fantástico, fantástico. A gente tem gente Escandinávia, né, Noruega, Espanha, Portugal, Japão, Chile, África, né, Moçambique também. Foi uma bênção estar com meus irmãos de Moçambique. Então nós temos um trabalho muito forte da igreja, e é importante você entender como a igreja ela se move, como a igreja é intensa, cumprindo o que Jesus diz, que nós temos que ir até os confins da terra pregar o evangelho. Nessa madrugada, o Espírito Santo me despertou para te dar um ensino. É raro eu ministrar dízimo e oferta como eu vou ministrar hoje, raríssimo, mas o Senhor me orientou a trazer um ensino sobre dízimo, para vocês entenderem como isso abençoa vocês. Mas eu quero iniciar falando que dízimo, oferta, assim como qualquer prática cristã, não é uma obrigação. A partir do momento que você interpreta como uma obrigação, você não está vivendo o reino de Deus, você está vivendo uma religião. E você não entrou aqui por essa porta para viver uma religião. Você entrou aqui por essa porta para viver igreja, o corpo vivo de Jesus Cristo. Então, a oferta, o dízimo, precisa ser uma revelação do Espírito Santo na tua vida. Precisa ser algo que, por amor, por consciência própria, por uma inspiração do Espírito Santo, você ter prazer em entregar. E claro, a Bíblia nos afirma inúmeras bênçãos para aqueles que são fiéis no dízimo e na oferta. Acho que quem caminha aqui há muito tempo sabe disso. Então eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 7, versículo 1, diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o que, irmãos? O dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai
sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, o que Melquisedeque era? Feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Agora o 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. É óbvio, né? Para todo mundo? O inferior é abençoado pelo superior, não existe o contrário. Agora o 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, falando de Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Abraão é uma das figuras mais importantes da Bíblia. Abraão é um dos patriarcas de Israel. Abraão foi o homem como nós. Ele não era judeu, até porque os judeus são descendentes dele. Abraão era um homem de outra religião. Ele era considerado um pagão. Ele era um babilônico, um sumério. Deus o chama para um novo caminho. Abraão poderia ter aceitado, ou Abraão poderia ter negado. Mas Abraão aceitou deixar para trás a sua religião, o seu paganismo, a sua família, e seguir esse Deus, essa voz que o direcionou. E então ele vai para a terra de Canaã, e ele faz essa aliança muito forte com Deus. Não é à toa que Abraão é chamado como pai da fé e amigo de Deus. E ele é, na minha opinião, a principal representação da graça no Antigo Testamento. Porque ele tinha uma origem que era completamente mundana. Ele não tinha nenhum facilitador. Não é como hoje que tem um monte de igreja. O Brasil tem a liberdade religiosa de ter inúmeras igrejas. Nem todas estão seguindo o evangelho corretamente, mas tem muitas igrejas, muitas oportunidades. Ainda que você não fosse evangélico, você tem um mínimo conhecimento de Jesus Cristo, porque muitas religiões no Brasil têm como base Jesus Cristo. Então, quando você se converteu, provavelmente foi muito mais fácil do que, por exemplo, imagine Abraão, fora do ambiente da nova aliança, como nós vivemos, ouvir uma voz que fala, deixa tudo para trás e vai para onde eu te mandar. Uma loucura. Você já imaginou ele chegando em casa e falando assim, pessoal, tudo bem? Seguinte, pega suas coisas, falando para a mulher e para os seus servos, vamos embora. Ah, legal, Abraão. Para onde você vai? Não sei. Mas como assim? Não, uma voz, o Deus Criador falou para eu sair daqui que Ele vai me guiar. Isso é papo de louco ou não? Completamente, esse cara é louco. Mas ele tinha razão. Ele estava certo. Porque as coisas espirituais não se entendem naturalmente. Abraão estava descobrindo o que é uma vida espiritual. Então, um dos enganos que nós temos na nossa geração é acreditar que o dízimo é algo pertencente à lei de Moisés. Na lei de Moisés passa a ser uma obrigação, é diferente de revelação. Na lei de Moisés, o dízimo é uma obrigação e era entregue aos sacerdotes, porque era o sustento dos sacerdotes. Mas nós vemos o dízimo se manifestar antes da lei, antes de Moisés. Nós estamos falando de 400 anos antes de Moisés. Porque esse é um caminho espiritual. O porquê 10%, por que não seria 20, 30, 40? Eu não sei. Mas algo que o Espírito colocou no coração de Abraão, em Gênesis 14, que é o que está sendo narrado aqui em Hebreus 7, é aquela experiência de Gênesis 14, é que ele entregou o dízimo a esse sacerdote chamado Melquisedeque.
Então o que o escritor de Hebreus aqui defende é que Jesus Cristo é o nosso novo sumo sacerdote. Não é mais o sumo sacerdote que naquela época estava em Jerusalém. Nós temos um sacerdote superior, excelente, muito mais poderoso, limpo e santo do que o sumo sacerdote oriundo da tribo de Levi. É basicamente isso que o capítulo 7 aqui coloca. Mas quando nós vemos o texto, nós vemos o quê? Exatamente como o dízimo não é algo que caiu em desuso, mas uma revelação do Espírito. Tanto é que Jesus diz em Mateus 23 aos fariseus que não há problema em entregar o dízimo. O problema é você entregar o dízimo e paralelamente ter uma vida que não é espiritual. Aí não faz sentido nenhum. Ou seja, você está cumprindo um rito religioso, mas aquilo não é a tua verdade espiritual. Depois vocês leiam Mateus 23, é fantástico. Nós temos uma aliança espiritual através dos dízimos e das ofertas. E a representação de Cristo no Antigo Testamento como sacerdote estava nessa figura chamada Melquisedeque. Eu não quero aprofundar muito sobre esse sacerdote, até porque o próprio texto aqui já te explicou. Ninguém sabe a origem, ninguém sabe o fim dele. A única coisa que se fala é que ele era rei de Salem, né? Salem, Shalom, é a palavra paz, paz, rei da paz. Gênesis 14 fala que Abraão teve um encontro com esse homem, com esse sacerdote, que ele reconheceu ser um sacerdote. Mas como ele era reconhecido sacerdote se não havia lei? Se não havia o ofício sacerdotal? Pois é isso que Hebreus 7 está explicando. Já havia um sacerdócio espiritual. Melquisedeque era essa figura de Cristo no Antigo Testamento, feito filho de Deus, que estava ali para receber de Abraão o dízimo. E esse encontro foi após uma vitória incrível de Abraão, em que com 318 servos, ele vence um exército de 4 reis que tinham conquistado outros 5 reis, ou o total eram 9, né? 9 reis, era 1 contra 9. E 1 contra 9 representa exatamente 10%. Quem entende isso? Era 1 contra 9. Então é muito interessante como a Bíblia ela nos aponta exatamente um caminho pacífico de comunhão com Deus através das nossas ofertas e dízimos. O que não faz mais sentido na nova aliança é o sacrifício de animais, é derramar sangue, essas coisas, porque Jesus Cristo já é o Cordeiro que definitivamente nos cobriu todos os pecados, que é o que Hebreus, durante toda a sua carta, ministra. Mas aqui está nos mostrando que o dízimo é uma revelação e que na nova aliança nós entregamos o dízimo para quem? Quem recebe o dízimo? Jesus. Quem é o teu sumo sacerdote? Jesus. E onde você entrega o dízimo? Na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a extensão da obra redentora de Jesus. E você viu que Abraão disse que ele entregou o dízimo de tudo o que ele recebeu de Melquisedeque, porque Melquisedeque deu a ele pão e vinho, que representa o que, irmãos? É muito chocante esse momento. É muito chocante como ele aponta o capítulo 14 inteiro para a nova aliança. Melquisedeque, após a guerra, deu a ele pão e vinho. Abasteceu Abraão, deu suprimento a Abraão. E Abraão não pegou nada das riquezas daqueles 5 reis que eram cativos dos 4. Porque ele disse: vocês não vão contar para os outros que enriqueceram Abraão, porque quem vai enriquecer Abraão é Deus. Tem que ter muita fé para fazer isso, irmãos. Imagine chegar para os seus servos depois de vencer uma guerra e falar assim: ninguém pega tesouro nenhum. Mas por quê? Porque a gente não depende desse mundo, nós dependemos do Senhor. Você acha que Ele é o pai da fé ou não? Como um exemplo para nós.
E o seu neto Jacó, muitos anos depois, a caminho da casa de Labão, naquele momento que ele foge porque é jurado de morte por Esaú, quando ele tem a visão da escada em que os anjos sobem e descem aos céus, ali ele levanta uma pedra como coluna e chama do quê? Casa de Deus, né? A palavra Bet-El, casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então nós vemos Jacó fazendo exatamente a mesma aliança que Isaac fez e que Abraão fez, de consagrar o dízimo de tudo. Quantas vezes já me perguntaram, bispo, eu consagro o dízimo do líquido ou do bruto? E qual é a resposta? Do bruto, de tudo. Ah, mas bispo, os impostos, você paga um imposto para a autoridade da terra em prol de benefícios coletivos que você vai receber. Agora, se você recebe ou não, irmãos, aí é outra questão. Aí é a injustiça do Brasil, né? Mas de tudo. Tanto é que, por exemplo, quando eu ganho um presente, eu costumo ver qual é o preço daquele presente. E eu consagro o dízimo. Isso nunca foi um peso para mim. Isso sempre foi uma revelação que me abençoou demais. Então o que Abraão viveu é o que Deus reservou para nós. Fala assim: eu vou ter vitória sobre todos os inimigos. Abraão teve vitória com poucos, eram 318, sobre exércitos. O que Deus colocou na tua mão é suficiente para que uma grande obra aconteça em nome de Jesus. Segundo, você vai ser um instrumento para trazer livramento para a sua família. Abraão entrou nessa guerra para salvar o seu sobrinho Ló. E Deus colocou isso no meu coração, que Deus vai te prosperar, vai te fazer diferenciado na tua família, para que você possa trazer para a tua família a melhor condição. Eu tenho orado muito por isso, para que você coloque os teus filhos na melhor escola, na melhor universidade, para que você, eu acabei de ver o testemunho, acho que é João Vitor, né? Cadê o João Vitor? Está ali, né? Deus deu para ele uma bolsa na melhor escola, de 50% que ele estava procurando, para que ele possa estudar. Louvado seja o Senhor, parabéns, fera. É isso aí. Terceiro, você vai ter gratidão pelo grande suprimento que Deus vai colocar nas suas mãos. Foi algo muito espontâneo. Melquisedeque foi até Abraão dar o suprimento. Não foi Abraão que pediu. Melquisedeque foi até Abraão e falou: aqui está aqui o pão e o vinho. E por fim, Deus te dá uma prosperidade que independe desse mundo. Nunca mais fale algo do tipo: bispo, ora por mim porque eu dependo desse negócio, eu dependo desse contrato, eu dependo desta venda. Eu te aconselho, nunca mais fale isso. Você não depende de nada desse mundo, você só depende da bênção de Deus. Se o contrato de repente não saiu, é porque era uma porta pequena. Deus tem uma porta maior para você. E se uma porta fechou hoje, como eu ministrei semana passada, não reclame, não murmure. É difícil, é duro, mas é porque esta porta já não era mais do teu tamanho. Deus tem uma porta maior para você, e Ele vai colocar essas chaves nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos ficar em pé. Na liberdade do Senhor, pega o envelope que está na tua cadeira. Pai Celestial, obedecendo a tua palavra, eu entreguei esse conhecimento, Senhor. São raros esses momentos, mas, Senhor, eu tenho o prazer de ensinar o teu povo um caminho que precisa ser revelado pelo teu amor e não por uma imposição religiosa. Que nós sempre tenhamos a liberdade de consagrar dízimos, ofertas e votos na tua presença. E como disse Eli a Ana, eu digo aos teus servos nesta manhã: não tenha medo, vá em paz, porque o Senhor vai te dar conforme você pediu.
em nome de Jesus. Eu sei que a partir do momento que nós entramos por essa porta, Senhor, nós já somos abençoados, porque aqui é tua morada, porque aqui é o teu ambiente celestial, a casa de Deus, a porta dos céus, como disse Jacó. E Jacó viu os céus abertos, ele viu as janelas dos céus. Em Malaquias 3 diz exatamente isso. E o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre os dizimistas e ofertantes. E nós veremos a diferença daquele que serve e não serve ao Senhor. E nós vemos na vida de Jacó, que mesmo Labão tentando tantas vezes, ele foi honrado e Labão foi envergonhado, porque o maligno não toca os ungidos do Senhor. Assim como Abraão, assim como Isaque, nós vamos semear e nós vamos ter uma grande colheita em nome de Jesus. Dá esta realização aos teus servos. Abre, Senhor, as portas, libera os caminhos. Cada bênção aqui determinada, Senhor, confere e mostra o teu favor. Mostra quem tu és para os teus servos, até aqueles que duvidam, aqueles que até zombaram, aqueles que até na sua ignorância desprezam o poder de uma oferta, de um dízimo. O Senhor revela como isso é pacífico, revela como isso é incrível, porque todas as obras que nós temos feito, Senhor, na tua casa, é fruto daquilo que nós colocamos no teu altar. O que nós vemos em Angola, em Belo Horizonte, aqui na própria igreja, no prédio, tantas coisas, Pai, fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação. Eu abençoo os teus filhos, como Melquisedeque, rei da paz, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão. Eu te abençoo, e eu declaro que você é bendito, a tua família é bendita, que o Senhor te dará vitória sobre todos os teus adversários, que o Senhor te levanta como um instrumento de livramento da tua família, e que Ele vai colocar o suprimento nas tuas mãos, porque você não vai depender de nada deste mundo. Ele te dá bênção sem medida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a majestade. Você que me assiste em casa, que não pôde estar aqui com a gente no culto, você pode fazer a sua contribuição agora mesmo pelo site que está aí na tela, igrejarenascersantana.com.br. É a plataforma do OK Pago, super segura. Você também pode fazer a sua contribuição fazendo uma transferência bancária. Os dados estão aí na tela, Banco Bradesco. Se você quiser com Pix, é exatamente CNPJ que está aí na tela. Eu peço, por favor, para você enviar o comprovante para esse WhatsApp que está na tela, tendo em vista que essa conta pertence a todas as igrejas Renascer, tá bom? Em nome de Jesus, que você seja grandemente abençoado, fortalecido em fé, e que você realize todos os seus sonhos, sob essa direção do Espírito, sob essa revelação, na graça, a liberdade que nós temos de consagrar os dízimos e ofertas em nome de Jesus. A palavra de Deus fala assim em Mateus 16:16, quando oficialmente o Senhor Jesus, Ele anuncia a igreja. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que, irmãos? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem tem autoridade contra as portas do inferno? A igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem, o que vocês concordarem na terra terá sido ligado nos céus, e também o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Pode se sentar. Lá em Israel nós vamos ao norte, nessa região chamada Bânias, que é exatamente a nascente do Rio Jordão. O Rio Jordão vem das águas
do degelo de um monte muito alto, chamado Hermon. E exatamente nestas nascentes, os romanos e os gregos colocaram ali muitos templos de adoração a divindades, como que naquela nascente consagrando todas as águas e assim consagrando todo esse território de Israel. Isso é para mostrar a nós como Satanás é extremamente estratégico e ardiloso. Por isso que em 1 João 5,19, João diz assim, que o mundo jaz no maligno. O que Satanás e os demônios fizeram quando foram precipitados dos céus para a terra? Eles lotearam a terra. Eles estabeleceram domínios sobre a terra. E através de todas as civilizações, através de todas as culturas, de alguma forma os demônios estabeleceram domínios espirituais. E nós vemos exatamente aí a cultura greco-romana com adoração a Pan, a Zeus e a outros deuses, determinando ali um domínio sobre Israel. E naquele local, Jesus revela que a igreja tem autoridade para vencer todas as obras das trevas. Deus deu autoridade através de Cristo à igreja para interferir espiritualmente. Você não está sozinho na guerra. Inúmeros intercessores estão orando com você, estão te cobrindo. Nós temos 24 horas de relógio de oração. Nós temos intercessores todos os dias clamando nos hospitais. Nós temos cultos todos os dias. Por quê? Porque a igreja está posicionada na guerra que ela tem que encarar, que é a guerra contra as forças do mal. E nesse texto, em que a revelação da igreja vem por uma primeira revelação de Pedro. Pedro, ele responde a Jesus, quando Jesus pergunta, quem vocês pensam que eu sou? Porque muitas pessoas ali em Israel pensavam que Jesus era um profeta, ou apenas um grande mestre, ou até na sua ignorância, a encarnação de algum outro profeta. Mas Pedro diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o ungido, tu és o Messias. E então, sob esta revelação, Jesus diz, vocês juntos vão formar a igreja, que é o meu corpo, e eu, na cruz do Calvário, vou conquistar a autoridade sobre todas as forças das trevas, e essa autoridade eu estou dando a vocês. Nós temos autoridade contra todas as forças das trevas, então não tenha medo das forças das trevas. De repente você ouviu alguém falar assim, olha, fiquei sabendo, fontes me contaram, que fizeram uma obra lá para você. E aí de repente isso já entra no teu coração, te coloca um pânico, aí você começa a ficar paranoico, começa a ver tudo dando errado e tal, por quê? Porque Satanás conseguiu o que ele queria. Colocar tamanho medo no teu coração, de vez você enfrentar e se posicionar, você se entregar àquele ataque na tua alma. Você deu a oportunidade para aquele domínio. Você deu oportunidade para se sujeitar àquilo. Só que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. E nós precisamos exercer essa autoridade de orar, de clamar, de interferir. Então Jesus revela o quê? Que a morte não tem autoridade sobre nós. Fala, a morte não tem autoridade sobre mim. Até porque, querido, a tua vida não acaba aqui na terra. Você vai viver eternamente. Tragada foi a morte pela vida, Jesus Cristo vive. Então quando ele diz que as portas do inferno não prevalecem, aqui a palavra inferno, no texto original, no grego, é a palavra Hades.
Hades seria, como a melhor tradução, mundo dos mortos, o ambiente da morte. Nós temos autoridade sobre esse ambiente, porque o que habita em nós não é a morte, o que habita em nós é Jesus Cristo, a vida e a ressurreição. Por isso que Jesus disse que aquele que me recebe passa a ser um fluir, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o meu ambiente interior é transformado, e através da minha vida, os ambientes são transformados também. Onde você colocar a planta dos teus pés, a morte não vai prevalecer. A morte está fora da tua casa, a morte está fora no teu trabalho, a morte está fora no teu bairro. Onde você colocar a planta dos teus pés, quem reina é Jesus Cristo, porque chegou a vida abundante dele através da tua vida. Amém? E ele nos dá autoridade para ligar e para desligar. É muito importante isso, porque ele não fala assim, vocês apenas vão ligar bênçãos, ligar milagres, profetizar, mas ele dá também o poder de desligar. Por que ele nos dá esse poder? Porque aquilo que é determinado no mundo espiritual permanece eternamente. Então uma maldição, ela pode permanecer eternamente sobre uma pessoa? Sim ou não? Claro que sim. Enquanto alguém não desligar em nome de Jesus, aquela maldição permanece, porque o poder da palavra faz que fique viva no mundo espiritual. Mas a partir do momento que nós em comunhão determinamos que essa maldição está desligada, que esta obra demoníaca está quebrada, acabou, não tem mais domínio e autoridade sobre as nossas vidas. Então você veio aqui para ser abençoado, você também veio aqui para ser liberto, e nenhum mal mais vai permanecer na tua vida e na tua família. E por fim, o Senhor Jesus revela nessa ocasião que nós nos tornamos inabaláveis, porque quando Ele dá a referência de pedra, referência daquilo que é mais firme. E por isso que na parábola ele diz que aquele que ouve a minha palavra, Mateus capítulo 7, 24, ouve e pratica, esse é como uma casa que é firmada sobre a rocha. Vem vento, tempestade, enchente, o que for, não se abala. Então nós recebemos uma autoridade para sermos inabaláveis, e nada vai te abalar. Nada deveria te abalar. E de repente você está num momento crítico e fala: bispo, eu confesso, eu estou abalado com as situações que eu estou enfrentando. E eu sinto lhe dizer com toda a liberdade: você não está certo, porque não deveria te abalar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e toda tribulação é leve e momentânea, e Deus traz um grande peso de glória através delas. Não fixe naquilo que é terreno, porque é passageiro, mas coloque os teus olhos sobre aquilo que é eterno, que nunca vai acabar, que é a bênção de Deus. E não há provação que não seja além das tuas forças. Com ela o Senhor já determinou um escape, e o Senhor vai te revelar, e você vai ter esta vitória em nome de Jesus. Por isso o Senhor Jesus diz que a igreja está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no próximo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu quem? A igreja. Então fala: o local do diabo é sob os meus pés. Amém? Faz um ato profético aí. Aleluia. Onde está Satanás? A igreja recebeu de Cristo absoluta autoridade sobre o mal. Ou seja, isso tem que produzir em nós uma reação diferente. Quando vem a má notícia, não entre em ansiedade, desespero, não murmure, não questione. Já determine: Satanás, você está esmagado debaixo dos meus pés. Eu não vou corromper o meu ambiente interior com essa má notícia. E olha o que o Senhor Jesus disse aos discípulos: em verdade também vos digo,
que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida. Por quem? O Pai vai conceder. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quem aqui está reunido em nome de Jesus? Maravilha. Quem está aqui entre nós? Jesus. Então levante suas mãos aos céus e determine um grande milagre na tua vida. Qual é a situação que você precisa da interferência do Senhor Jesus? Eu estou em concordância com você. Deus vai fazer esta obra. Deus vai te dar esse livramento. Deus vai te dar esta cura. Deus vai te dar esta porta, Deus vai te dar essa prosperidade, vai restaurar o teu casamento, vai resgatar o teu filho que está perdido, vai te libertar desse vício, vai te libertar dessa confusão, dessa depressão, desse medo, dessa ansiedade, dessa dependência de remédio, desse desejo de morte. Ele vai te libertar, Ele vai ressuscitar o teu ministério. Está ligado na terra e nos céus. Jesus Cristo está aqui e o Pai vai conceder estes milagres em nome de Jesus. Eu creio. E ainda diz Jesus: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e... Quem tem medo de serpente aqui? Ninguém tem medo? Se aparecer uma aqui agora, bicho, pega com a mão. Agora é apresentador da National Geographic agora. E escorpião? Ai, bicho, só de pensar em aranha já me dá um... O Senhor Jesus coloca aqui representação de animais extremamente peçonhentos, escorpião e serpente. E são animais encontrados em lugares desérticos, em lugares muito difíceis. E Ele dá autoridade para pisar. E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos te submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, os discípulos eles voltaram depois de pregarem o evangelho e realizar milagres, falando: Senhor, que maravilhoso, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas de demônios. Jesus falou: está acontecendo porque eu te dei autoridade. Então, se tiver alguém endemoniado diante de você, pode orar e repreender, porque você tem toda essa autoridade em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus marca-nos com o seu poder, nós estamos marcados com o sangue do Cordeiro e o maligno não nos toca. E Ele diz: mais importante do que toda essa autoridade na terra, é saber que o teu nome está escrito no livro da vida, e que a tua vida não acaba na terra, mas que você não apenas vence os demônios, presta atenção nisso, você não apenas vence os demônios na terra, mas você vai vencer os demônios por toda a eternidade, porque você não vai ter o fim deles, mas você vai reinar com Jesus Cristo nas regiões celestiais. É isso que Jesus Cristo diz. Isso é mais importante do que qualquer exercício de autoridade na terra. Você está livre da morte, você venceu o inferno. Eu completo dizendo aquilo que nós somos. Nós somos a igreja apostólica de Jesus Cristo. Então o Senhor disse à igreja em Filadélfia: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem o que, irmãos? Chave. Jesus tem o que? A chave de Davi, a chave do rei, a chave que é pertencente à máxima autoridade, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, o Senhor te conhece, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto você guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, guarda essa palavra para o ano de 2021. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Como o Senhor nos guarda da provação que nós vivemos, que está sobre toda, nós estamos vivendo
Exatamente essa palavra, a semelhança dessa palavra. A aprovação está sobre toda a terra, mas para os filhos de Deus, mas para a igreja fiel, para aqueles que perseveram, para aqueles que mesmo com pouca força continuam firmes na presença do Senhor, Ele abre as portas para vencer a aprovação. E se prepara, povo de Deus, inúmeras grandes portas serão abertas para mim, para você, para as nossas famílias, para todos aqueles que confessam o nome de Jesus e são fiéis, para vencer a provação que está sobre a humanidade. E vamos concluir 2021 como um ano do favor do Senhor, o melhor ano das nossas vidas, pela capacidade incomparável de superação que Ele está dando a nós, e por isso nós celebramos, porque grandes coisas Ele fez, Ele faz e Ele sempre fará àqueles que são seus filhos. Eu creio. Fique em pé no teu lugar. Nós vamos entrar na presença do Senhor na Santa Ceia. Todos entenderam a autoridade que Jesus Cristo nos deu? Então seja cabeça, não seja cauda. Está difícil? Jesus não disse que ia ser fácil. Iludido você nunca foi. Mas Ele disse: eu estou com vocês. Eu estou sempre com vocês até o dia do juízo, eu estou sempre com vocês. Através do Espírito Santo, Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou sobre nós o Espírito Santo. E é isso que você precisa trabalhar toda a tua vida. Ser sempre cheio do Espírito Santo. Maravilha, você entrou por essa porta. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo se você abrir o teu coração de verdade e buscá-lo. Mas você tem que continuar cheio do Espírito Santo amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem que continuar. A ter uma vida espiritual genuína. A ter uma vida espiritual de verdade. Deus te dá essa vida. Mas você precisa desejar. Feche os teus olhos e entrega a tua vida para Jesus. Não há outro caminho. Já te apresentaram muitos caminhos, muitas religiões, filosofias. Jesus está naquele que o recebe. E Ele nos dá o reino de Deus. E através da igreja, que é essa comunhão que nós estamos, nós vencemos esse mundo. Porque a fé vem pela pregação. E o que vence o mundo é a fé. Não foi a carne e o sangue que te revelaram, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. O Santo Espírito de Deus. Para você vencer esse ambiente de morte. E de repente você está até na igreja, mas a tua vida espiritual está morta. Ou o teu ministério está morto. E o tempo está passando. E não tem volta. Mas o Senhor te trouxe aqui para você tomar uma decisão em colocar a tua vida em ordem, em você retomar aquilo que é teu, em você tomar a tua posição diante do Senhor e realizar toda a vontade dEle, de não lutar mais com o Senhor, como disse a Paulo, de não recalcitrar contra os aguilhões, que significa, até quando você vai sofrer por resistir. Entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Você caiu, peça para o Senhor Jesus te levantar, e você não vai ficar mais caído. Se você afundou nas muitas águas como Pedro, porque você deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para os homens, você começou a olhar para a tempestade, você começou a olhar para o barco, você começou a olhar para as ondas, você começou a olhar para o vento, o Senhor Jesus, se você clamar, Ele vai te levantar das águas, e você vai continuar andando sobre as águas com Ele. Exerça essa autoridade e esse direito que Ele te deu. Declare assim comigo: Jesus Cristo, eu confesso, Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me ajuda a ter esta fé inabalável
que vence o mundo e me transforma em um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade, para todos sempre, em nome de Jesus. Hoje o Senhor te trouxe aqui para um novo tempo, querido. Peça para o Senhor Jesus te dar essa força que você perdeu. Toda a igreja ore ao Senhor Jesus e tenha liberdade de pedir: Senhor, me dá força para continuar, Senhor, me dá força. Eu não vou desistir, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu vou lutar por essa restauração. Me dá força para ficar firme neste caminho, Senhor. Eu não quero me perder mais, eu não quero ficar fora da tua casa, eu não quero ir para o mundo dos mortos, eu não quero, Senhor, ir para o inferno, como muitos estão aí perdidos, lamentavelmente. Não, Senhor, eu não quero mais perder um segundo da minha vida fora da tua presença. Eu quero para sempre te servir, te adorar, te louvar, realizar o chamado, realizar toda a tua vontade. Arabaxaia, andarabachorabachaya. Vem Espírito Santo sobre a tua igreja, e nós exercemos essa autoridade. Nós declaramos que todas as forças das trevas estão sujeitas, todos os principados, potestades e dominadores estão sujeitos, e nós declaramos com autoridade do nome de Jesus Cristo que esse espírito de enfermidade está repreendido, que esse vício, que essa violência não tem mais autoridade nas nossas casas. Liberta, Senhor Jesus, transforma esta família, transforma esse casamento, faz esta obra completa. Não ficaremos em vergonha, mas teremos a dupla honra, porque o Senhor é fiel, e o Senhor vai fazer esta obra de transformação na história, transformação de sorte. Vem Espírito Santo, dá aos teus filhos a total libertação, dá aos teus filhos, Senhor, esta visitação gloriosa, que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam poderosos na palavra, no posicionamento, que não venham mais a cair em tentação, mas que sejam guardados do mal, que tenham vitória sobre todas as ofertas demoníacas, que tenham autoridade para dizer: não, eu não preciso de nada deste mundo, eu preciso da direção do meu Deus, eu preciso da bênção, eu preciso ser cheio do Espírito de Jesus. Receba em nome de Jesus essa autoridade como igreja, para vencer as tuas aflições, para vencer as suas confusões, para vencer os seus questionamentos incrédulos, que querem roubar e perverter o teu coração, para que você fique firme e inabalável, e assim possa vencer as forças do mal, na trajetória que o Senhor te entrega. Em nome de Jesus Cristo eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo eu te envio, para vencer todas as malignidades, para vencer os ataques dos demônios. Nada vai te fazer dano, o Senhor te livra, o Senhor te capacita, o Senhor te fortalece, e você vai trazer um poderoso testemunho para honrar e dignificar o nome do Senhor Jesus. Todo espírito que está te assolando, todo espírito de perturbação, todo demônio que está agindo na tua vida, eu ordeno agora: retira-te em nome de Jesus. Não tem mais poder sobre você, não tem poder sobre a tua família. Acabou essa depressão, esse pânico, esse medo, esse tormento. Acabou essa ansiedade. O Senhor te dá a paz que o mundo não conhece, a paz que vem da direção do Espírito Santo em nós. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós nos assentamos à mesa do Senhor, e nós consagramos o pão, nós consagramos o cálice. Senhor, dignos, nós nos aceitamos a esta mesa, e que nessa comunhão venha a tua cura, venha a tua libertação, venha o teu poder. E Ele nos deu essa comunhão para todo sempre, através da unidade. Nós vencemos as forças das trevas como Ele venceu também.
Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu te amo, Jesus, com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Que nós sejamos cheios do teu amor, que nós sejamos livres para todos sempre, para te adorar, para te servir. Que este pão seja uma poderosa visitação no corpo dos teus servos neste momento, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Comamos este pão uma só vez. Aleluia! Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, Filho do Deus vivo. Nós não precisamos do sangue de animais, pois o teu sangue foi derramado definitivamente por amor de nós, e as nossas vestes são lavadas, nos dando direito a entrar na Nova Jerusalém pelas portas, e para sempre sermos assistidos pela árvore da vida. Louvado seja o nome de Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sangue de um justo, que morreu por mim, que morreu por você. Adorado, adorado seja o nome de Jesus. Declare com fé: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha, bebamos este cálice uma só vez. Glória a Deus! Aleluia!